pessoal! Hoje a gente vai conversar um pouco a respeito do trabalho da criança e do adolescente no que diz respeito às condições de proteção. Isso porque, recentemente, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, divulgou um estudo em que diz que 160 milhões de crianças estão trabalhando. Deste número, metade delas são crianças que têm de 5 a 11 anos de idade. A OIT também divulga, por meio desse estudo, que até o final de 2022, por conta da pandemia, deve-se somar a esse número de 160 milhões, mais 9 milhões de crianças que irão trabalhar. E é importante observar que esse estudo também pontua que 79 milhões de crianças trabalham expostas em condições de sobrecarga de peso, trabalham expostas a agentes nocivos, então a agentes químicos, agentes cancerígenos, e 6,5 milhões de crianças trabalham em condições perigosas. Então, são números bastante consideráveis para o século XXI, pensando em níveis globais. E já que esse estudo denota, as condições mundiais, a gente pensa aqui no Brasil, No Brasil, existe sim uma preocupação em relação ao trabalho da criança e do adolescente. Tanto é assim que a Constituição Federal, no seu artigo 7º, ela elenca ali, condições em que veda especificamente o trabalho, do menor de 18 anos em condições noturnas, perigosas e insalubres. E também veda qualquer tipo de trabalho ao menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. A CLT, também preocupada, trata em um capítulo específico, o capítulo 4, então dos artigos 402 a 441, trata especificamente desta proteção. Importante aqui só observar que na CLT fala-se a respeito da proteção do trabalho do menor. E a terminologia, essa expressão menor, ela é utilizada mais em direito civil e em direito penal, quando se refere à incapacidade, quando se refere à inimputabilidade. Aqui no direito do trabalho isso não ocorre. Tanto é assim que a Constituição Federal já coloca, a expressão criança e adolescente em alguns de seus artigos e capítulos especificamente. E a gente tem que lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90, em seu artigo 2º, ela diz, que criança é a pessoa que tem entre 0 e 12 anos incompleto, e adolescente é aquele que tem de 12 a 18 anos. Então, especificamente, a terminologia correta a se considerar seria criança e adolescente, e não mais menor. E aqui é importante observar que a preocupação do legislador infraconstitucional aqui na CLT é justamente de resguardar a proteção da criança e do adolescente fundada em alguns elementos básicos, algumas bases que são as questões de ordem cultural, as questões de ordem moral, fisiológica e de segurança. Contudo, o que a gente pode perceber é o seguinte: no século XXI, em que nós temos tantas riquezas, em que se gera tanta fonte de renda, em que nós temos tanta tecnologia, como a gente ainda tem o trabalho infantil, o trabalho da criança e do adolescente. E aí fica sempre aquela grande questão: o que falta especificamente para que nós possamos ter a efetividade, o cumprimento dessa proteção ao trabalho da criança e do adolescente? É uma grande reflexão que a gente precisa fazer, porque afinal de contas, crianças não são adultos em miniaturas, crianças são simplesmente crianças. Então eu deixo essa reflexão para você. O que a gente pode fazer especificamente para que, de forma efetiva, consigamos ter no nosso país a proteção para a criança e para o adolescente? Conta para mim, eu vou ficar esperando a sua reflexão e o seu posicionamento. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!